Pai, que ele venha te incluir, que o Senhor venha crescer. Usa ele tremendamente, mais do que o Senhor tem usado. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar sempre em nome de Jesus? Fica à vontade. Glória a Deus. Eu vou tentar ler isso aqui. Ninguém está com a mão muito forte. Glória. Mas ficou bom, né? Ficou do meu tamanho, né? Glória a Deus. Que bom. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Tudo calor? Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Assim, me senti normal. Graças a Deus. Não, você quer se sentir normal já? Porque às vezes eu me sinto mais ou menos fora do padrão, né? Você viu como que estava bom para todo mundo, né? Mas para mim não estava tão bom, tá vendo? Deus tem um lugar certo para mim e para você. Lugar certo na casa do Pai. Posso ouvir glória a Deus por isso? Vou falar de novo. Deus tem lugar certo para mim e para você. Lugar certo na casa do Pai. Você está na casa do Pai. Eu quero convidar vocês, por gentileza, a abrirem as vossas Bíblias no texto muito conhecido. Eu sei que vocês são apaixonados pela palavra de Deus. Muitos de vocês conhecem a Bíblia de ponta a ponta. Mas eu quero lembrar a mente de vocês esclarecidas na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses capítulo 3. Eu quero ler o versículo 12 e o versículo 13. Quem tiver sem a Bíblia pode ver na lousa. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja. E eu quero que Deus possa, no nome de Jesus, abrir a nossa mente, também nossos corações, como igreja. Quem está entendendo, diga amém. Quem está acordado ainda, diga glória a Deus. Aleluia. Colossenses capítulo 3, o versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vamos repetir comigo, por favor, essa última parte. Eu quis ler lá do 12, um pouquinho aqui, o 13 também, mas eu quero ler com vocês. Eu queria que vocês repetissem comigo depois que eu falar, tá bom? Quem está comigo, diga glória a Deus. Repete comigo assim, ó. Fala assim, Colossenses 3:13. Diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu quero agradecer a Deus, sabe por quê? Porque Cristo me perdoou. Você pode falar assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor já me perdoou. Ei, o segredo está no perdão. Ei, a mensagem vai ser basada sobre perdão. Glória a Deus que Jesus já nos perdoou. Eu quero pregar hoje como pessoa imperfeita, pessoa que falha, pessoa que erra, pessoa que talvez uma palavra dura que até magoa outra. Mas desculpa falar, eu vou pregar também para pessoas imperfeitas. Amém. E também muitas vezes magoam uns aos outros. Vou pregar para pessoas que estão em construção. Quem está em construção de agora dos meus amigos? Vou pregar para uma pessoa que é
semelhante a eu, somos humanos. Quem é humano aí? Vou ficar animado hoje, não vou deixar vocês dormir. Quem é humano de agora, Deus? Somos humanos. Não somos robô, por mais que nós parecemos um robô diante do celular muitas das vezes, por mais que parecemos um robô conversando com o robô muitas das vezes. Já conversou com o robô? Conversou? Quando você vai conversar com o banco para pagar uma conta, você conversa com o robô. Quando alguém te liga para cobrar a sua conta, alguém já recebeu aquela ligação que não tem número? Ou então cai da spam, não é? Já viu aquela? É o robô. É o robô falando assim, alô? Alô, alô? Fala mais alto. É um robô. Eu quero falar para um humano, para alguém que é passivo de falhas. Sabia que eu e você, muitas das vezes, somos vítimas de pessoas que falham com a gente. Mas o fato é que também nós somos pessoas que falham com as outras pessoas. O grande problema é que tem muitas pessoas que se vitimizam tanto que acham que elas não eram. Esse é um dos erros muito terríveis que o ser humano pode ter. É achar que ela não é. É achar que ela não precisa melhorar. Quem assim acha que não precisa nem de perdão, porque já está bem. Quem já viu alguém que é cuidado? Fala um negócio aqui, mas tem um colega do trabalho, também que não assiste aqui a gente. Mas ele, tudo que você vai falar, ele conhece. Tudo. Conhece alguém que conhece de tudo? Vai falar de fio, ele conhece de fio. Vai falar de concreto, ele conhece de concreto. Vai falar do carro, não tem dirige o abençoado, vai falar de carro mais do mecânico. Aí o apelido dele é Tudão. Aí alguém que agora ele aprendeu que a apelido dele é Tudão. Aí quando ele vinha chegando, o pessoal queria desgastar, falando assim, ó, o Tudão está chegando. Por que Tudão? Porque ele sabia tudo e nunca errava. Ele ficava com medo disso aí, porque eu sei que eu erro, eu sei que eu falho, eu sei que às vezes eu acordo atrasado. Quem já acordou atrasado? Não fala, não levanta a mão que foi hoje. Ô, glória! Acordou atrasado, marcou um compromisso, não foi, Nós somos passivos de falha, de erros, mas nós somos seres humanos. Mas eu quero ler com vocês aqui para a gente comer um pouco desse bolo. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja. Ele não estava aqui querendo bater na igreja, nem machucar a igreja. Ele estava falando uma realidade. A realidade que ele fala é o seguinte: revista. Versículo 12: revestivos, pois como eleitos de Deus. Eu quero dizer para você que você é eleito de Deus. Posso ouvir glória a Deus por isso? Glória a Deus. Você é alguém eleito, você é eleito de Deus. Deus te escolheu. Não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu do jeitinho que você é. Te escolheu, muitos de vós foram escolhidos lá desde o ventre da mãe. Amém. Talvez alguns de nós se perdemos no caminho, mas sobretudo Deus te escolheu, por isso você está aqui. Aleluia. Deus deu essa família para mim e para você. Amém. Sabia? Nós poderíamos estar em um monte de família se quiséssemos, família, eu digo família espiritual. Eu já fui convidado para ficar em tantas famílias espirituais. Uma vez convidaram meu pastor Arroz para fazer uma missão com a Igreja Batista. Para ficar com a Igreja Batista ia ser assalariado. Aí sabe o que nós pensávamos? Então nós temos uma igrejinha, eu cuido de uma igrejinha, nós falamos para o pastor. Tem uma igrejinha, nós temos que ser uma igreja missionária pentecostal, manancial de Deus. Falou, Na hora que eu falei pentecostal, já assustou o povo. Porque o povo que é batista, o povo assusta, batista tradicional, mas é pentecostal, pastor. A minha esposa é até o tutano. Deus, quando quer revelar, ele revela até, meu irmão, até o senhor não sonhou ainda, cuidado aí. E ele falou, mas para ser missionário batista, depois ser pastor batista, tem que fazer o seminário batista. Tem que fazer um curso de missões 2 anos, depois você faz mais 4 de teologia batista. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu estava fazendo um curso de teologia batista. Aí eu tive um dissabor na faculdade, porque por ser pentecostal eles criticavam muito. Aí eu falei, eu estou num lugar que eles estão falando mal de mim, mal da igreja. Aí eu falei assim, eu vou procurar uma outra faculdade que seja uma faculdade que tenha entendimento que eu tenho. Quem está entendendo de agora das coisas hoje? Mas nós falamos para esse pastor, nós temos um povo para cuidar.
Aí a Bíblia fala para essa igreja, fala para nós, ó, revestimos, pois, como eleitos de Deus. Ele nos escolheu santos e amados. Eu quero declarar para você que você, independente da circunstância e do cenário que você está vivendo, você é um amado de Deus. Aleluia. Você é amada de Deus. Aí ele fala assim, ó, que nós temos que ter misericórdia, temos que ser benigno, temos que ser humilde, temos que ser manso, temos que ser longânimos. Aí o versículo 13, ele vai dizer assim, suportando uns aos outros. Ei, tem que ser suportado. Você já suportou alguém? Nós suportamos. Paulo não está falando algo que é só para essa igreja. Paulo está falando uma coisa que transgride o tempo dele. Quem está entendendo? Diga amém. No nosso trabalho, a gente tem que suportar uns aos outros. Você já trabalhou em emprego, tinha bastante gente? Sim. Você era feliz com todo mundo, era a simpatia total com todo mundo? As pessoas eram simpáticas com você todo o tempo? Não era. Então, quando isso acontece, eu tenho que pegar essa palavra e entender. Eu tenho que procurar suportar todas as pessoas. Você tem suportado todas as pessoas ou tem lidado com todas as pessoas? Você tem suportado todas as pessoas ou você tem, na hora que a pessoa fala A, você fala B, o C, o D? Quem está entendendo e é glória a Deus para Jesus? Como tem sido você? Essa é a pergunta. Porque o apóstolo Paulo ele vai tecer comentário. E aonde que chega uma coisa muito interessante. Ele vai falar para mim e para você, se alguém tiver queixa contra o outro. Você tem queixa contra alguém? Tem. Eu e você temos queixa contra alguém. Quando eu e você criticamos alguém, que seja no pensamento, você está tendo queixa contra alguém. Na nossa casa, nós temos queixa. Você parece que não. Quem é casado, a esposa tem queixa contra o marido, sim ou não? Esse dia o negócio foi feio. Eu não gosto de negócio. A sala de casa tem um sofá. Aí eu chego do trabalho cansado, cotidianamente. Aí eu tiro o sapato 44, tiro a meia, boto dentro do sapato. Mas deixo o sapato no cantinho. Para mim é ótimo. No cantinho. Mas daí outro dia, eu tirei o outro sapato. E ficou no cantinho também. E se for uma quarta-feira, na segunda-feira eu tirei o outro sapato. E ficou no cantinho também. A pastora já chega e já tem queixa contra mim. Que negócio é esse? Casa é uma maloca? Só você chegar, estava tudo organizado. Eu falo, meu Deus, queixa um contra o outro. E quando ficou com a louça para lavar, ninguém lavava. Somente quando somos novos, e eu vejo o seu Pedro também que agora já está mais maduro, ele é o homem que lava a louça na casa dele. A Isabel está na bênção, olha, ele lava a louça. Eu queria saber se você, homem, lava a louça na sua casa. Eu queria convidar os homens a lavar a louça também. Eu lavo. Vale a pena lavar a louça. Vale a pena você colocar a sua mão naquela buchinha, você pegar ali o detergente, né? Eu não gosto da panela. Mas os pratos, cobres, esse negócio eu vou. Tem que fazer alguma coisa, porque senão vai ter queixa um contra o outro. Estou fazendo você rir, porque daqui a pouco nós vamos chorar. Quem está acordado ainda, diga glória a Deus para Jesus. Ele ainda vai dizer aqui, ó. Assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Quem já se sentiu perdoado por Cristo? Glória a Deus. Eu e você temos que se sentir perdoado por Cristo todos os dias. Ele enviou Jesus Cristo para morrer ao meu favor e ao seu favor, em detrimento dos meus pecados e dos seus pecados. Eu não sei quem pecou mais aqui, ou o mais velho, ou o de média idade. Não sei qual pecado foi mais cabeludo, eu não sei.
Uma coisa eu sei, que a graça do Senhor é maior do que qualquer profundidade de pecado que podemos cometer. A graça do Senhor, ela alcança qualquer um pecador. Agora, se você vamos remeter nossa mente em algum pecado que cometer, é esse aí, esse médio. Não vou nem falar o difícil, o ruim, o médio. Eu quero lembrar que Jesus te perdoou. Talvez você cometeu o pecado hoje. Eu quero lembrar que esse ele já te perdoou. Eu quero lembrar, se você pecar amanhã, ele já te perdoou. Agora vamos para o pecado grave. Sabe aquele grave? Aquele grave que está guardado no... Imagina que nós somos um cômodo agora. Quem está entendendo, diga amém? Vamos dentro do cômodo, onde a gente esconde aquele pecado mais grave. Acessa ele aí. Acessou ele. Só nesse momento, não precisa ficar lembrando e ficar triste. Esse pecado, Jesus já te perdoou. Posso ouvir glória a Deus por isso? É esse que está guardado no porão. Tem uns que estão no porão que eu e você temos até medo de entrar lá. Não sei você já adulto, mas as crianças têm medo de ir no quarto escuro ainda, né? Sabia que tem quarto escuro da nossa alma que nós temos até medo de entrar? Que quando entra, fala, meu Deus. Fazer um cenário de filme de fantasma. Sabe aquele lá que a pessoa entrou naquele quarto escuro e sai um monte de morcego? Já viu assim? E é lá naquele porão, às vezes, tem alguns pecados que cometemos que a gente deixa guardado nesse porão. Mas eu quero lembrar que o Senhor Jesus ele tem acesso a esse porão. Ele quer perdoar esse pecado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que às vezes não querem acessar esse local, porque ela não se perdoou. Eu quero lembrar você que você tem que entender que inclusive você tem que se perdoar. Tem pessoas que estão doentes, com doenças psicossomáticas, tem medo do futuro, está com medo do passado e está com medo de viver o presente, porque não conseguiu se perdoar. Eu quero lembrar você que Jesus ele já te perdoou. E quero lembrar você que você tem que se perdoar. E a gente também tem que perdoar o outro. Quem já foi ofendido, levanta a mão. Talvez nós já fomos ofendidos a tal monta, a tal situação, que no momento a ira veio, a vontade de tirar a vida do outro também veio, a vontade de sumir no mundo e nunca mais voltou também veio. Sabe por que não sumiu no mundo? Deixa eu revelar algo para a igreja. Sabe por que não sumiu no mundo? Porque você não tinha para onde ir. A situação foi tão agravada que você não foi embora, porque você não tinha nem dinheiro para ir. Você estava numa situação terrível no seu cenário, e aquilo te machucou, e aquilo deixou você talvez numa prisão. Eu quero lembrar você que nessa noite Jesus está passando no nosso meio. Aleluia. Ele quer te libertar dessa prisão. Glória a Deus. Ele quer que você, de alguma maneira, não vou falar para você ir com essa pessoa que talvez te magoou, que te chateou, que te entristeceu, que dilacerou o seu coração, você ir até ela. Talvez não seja o momento, mas o momento é que você pode liberar perdão no seu coração hoje. Quem está entendendo, diga amém? Hoje você pode liberar perdão no seu coração, porque por vezes nós temos tantas mensagens de cura, do paralítico, do cego, tudo bem, temos profecia, por vezes mensagem de sonho, mensagem de salvação, glória a Deus por isso, mas a gente fica preocupado com mensagens de perdão. Por quê? Porque nós somos seres
humanos. Nós temos dificuldade de acessar a oportunidade de perdoar a pessoa que nos ofendeu. Quando a gente não perdoa, a gente fica preso com a pessoa. Agora, quando você perdoa, sabe o que acontece? A pessoa fica livre, você também fica livre. Porque tem pessoas que não perdoam o outro e a outra pessoa nem está ligando. Sabia que tem gente que nos magoa e nem para ela nem fez cosquinha? E a gente, quando vê aquela pessoa, o coração da gente parece que quer sair da boca. Tem pessoas que nos magoam, nos chateam de tal modo, se a gente vê a pessoa do outro lado da rua, a gente quer sumir e se esconder. Quem já não precisa levantar a mão, não. Nós somos seres humanos. O coração se leva, meu Deus, eu vou ver aquela pessoa me ofendeu, aquela pessoa me machucou, aquela pessoa ela acessou dentro de mim, todo dia que eu acordo eu lembro daquela pessoa, todo dia que eu durmo eu lembro daquela pessoa, essa pessoa virou para mim um fantasma. Você tem medo daquela pessoa, quem ouvir a voz daquela pessoa, você tem medo. E às vezes essa pessoa, igreja, quem está comigo agora? Glória a Deus. Essa pessoa não está nem aí. Tem pessoas que nem percebeu quando te magoou. Sabia que às vezes nós magoamos as pessoas sem perceber? E tem pessoas que ficam chateadas com a gente. Eu lembro que teve uma época que as pessoas falavam assim, pastor, eu estou triste com o senhor. Eu triste comigo, mas o que eu fiz? Tinha uma época que as pessoas falavam assim, eu quero pedir perdão. Oh, perdão? Mas perdão do que? Eu falava, gente, perdão do que? O que eu te fiz? Não, pastor, perdão. Me perdoa. Está perdoado. Porque talvez o que eu falei não foi para magoar a pessoa. Talvez eu não falei nada diretamente com a pessoa. Talvez eu falei dentro de um contexto. E talvez nós somos vítimas por causa de um contexto. E eu quero que você recorde alguma coisa na sua mente. E você libere perdão, igreja. Sabe que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sinto a presença de Deus. Tem pessoas que não é um ambiente que vai fazer você sentir a presença de Deus. Não é um ambiente com poucas pessoas, não é um ambiente com médias pessoas, com quantidade razoável de pessoas, não é um ambiente lotado de pessoas. Talvez um ambiente lotado de pessoas você vai sentir emoção. Quem já foi num show? Num show, qualquer show da sua vida, antes de ser crente, inclusive, principalmente um show que move multidão, um show de rock, um show melancólico, de romance, sabe o que acontece? A gente até chora, porque a gente fica emocionado com a situação. Não é a presença de Deus, é o mover da situação. Então não é um ambiente que vai fazer você sentir a presença de Deus quando nós estamos com o coração magoado. Que quem está com o coração bom, onde tem dois ou mais reunidos, o Senhor Jesus se faz presente. E você vai sentir a presença de Deus. Eu conheço muita gente que é uma igreja gigantesca, mas não sente a presença de Deus. Vai lá porque quer se esconder. Eu tenho um colega, ele também não assiste, glória a Deus. Ele é presbítero lá, ele é um pastor, dirige uma igreja Assembleia de Deus do Belém. Ele falou assim, pastor Paulo, e quase todo dia eu vejo, eu vou buscar material onde ele trabalha. Pastor Paulo, tudo bem como as coisas, mas eu estou maluco. Ele fica contando ali meia horinha, que luta, varão, rapaz, se nem sabe. Eu comecei a dirigir uma igreja, a igreja, você sabe que a igreja é pequenininha, essa congregação, subcongregação e tal, e a igreja estava com 15 membros. Uma prova para pagar aluguel. Aí eu comecei a dizimar, comecei a trazer os irmãos, aquele monte de ensaio A, B e C, ensaio da criança, das jovens, das senhoras, e ali eu preparei um rapaz. O rapaz começou de operador, depois eu levei ele ao diaconato, depois eu levei ele ao presbitério para ser reconhecido, e daqui a pouco aquele rapaz achou que a igreja estava pequena para ele. Queria igreja grande. Aí tirou ele, daí saiu esse rapaz, a esposa e 3 filhos, e tirou mais uma família de 5 pessoas, saiu 13 da igreja. Ele falou que a igreja estava uma bênção, olha a bênção para ele como que era. Olha as lojas das pessoas, homem sério. Esse rapaz tem 43
igreja bênção tinha 35 membros. A bênção para ele, a igreja tinha 35 membros. Ele poderia muito bem, como dirigente de igreja, servir a Deus lá na cidade de Deus do Belém, na Radial Leste. Estava 10 mil. Todo mundo tem 10 mil. Poderia estar lá no altar, só no altar cabe umas 500. Ele podia estar lá no altar como presbítero. Não. Ele entendeu que ele tinha que estar numa igreja que tinha uma bênção com 35 mil. Aí, esse irmão, assistindo vídeos do YouTube, esses vídeos pequenos. Aí esse irmão foi numa igreja não sou contra essa igreja. Que a igreja toda, assim, a lateral, só a igreja, o altar é da 3 dessa igreja aqui, só o altar. Toda ela é espelhada de tela de LED. Aí eles ficam entusiasmados nos videozinhos. Aí convidaram ele para ir na igreja. Aí sabe o que ele fez? Foi na igreja. Falou, não, é essa igreja que eu quero. Daí depois ele entendeu por quê. Porque nessa igreja ele não ia ter compromisso com nada. Ele ia ser mais uma multidão. Quem está entendendo agora das projeturas? Esse rapaz, ele cansou de fazer a obra na ótica dele, uma igreja pequena, uma igreja lotada com 35 pessoas. Ele falou, não, eu quero uma igreja que tenha cada culto. Aí essa igreja fica inclusive ali perto do Sesc Itaquera. Chama Lírio a igreja. A igreja é um mundo de tamanho. Cabe umas 5 mil pessoas sentadas. Você não dá nada para o local, mas cabe 5 mil pessoas sentadas. Ele ficou empolgado com a situação. Aí sabe o que aconteceu, igreja? Ele contando para mim. Ele influenciou uma família de 5 pessoas. A mulher dele deixou de ir para a igreja. Presta atenção. Os filhos da outra família deixaram de ir para a igreja. Deixa eu só lembrar algo. A igreja, que era uma família pequena, dava uma bênção. Ele foi para a igreja que tinha mais de 5 mil pessoas. Ele era mais um no meio da multidão. Quem está entendendo agora das coisas? Então nós temos que entender o ambiente que estamos. Eu quero entender com você que nós temos que perdoar as pessoas. Nós estamos falando ainda de perdão. Aí ele comentando comigo sobre perdoar. Ele falou assim, eu estou com o meu coração dilacerado, pastor. Porque eu criei aquele menino. Ele fala comigo com o olho cheio de lágrimas. Ele falou comigo na sexta-feira. Ele está de férias, hoje de manhã estava de férias. Eu vou estar de férias agora. Vou pegar minha família, estou tão chateado, vou pegar minha família. Faz muitos anos que eu só me dedico à igreja. Eu vou pegar 30 dias de férias, eu vou tirar 2 semanas de férias da igreja, porque eu estou cansado. Eu me dediquei, essa pessoa dilacerou a igreja, dilacerou o meu coração. A minha esposa dedicava a vida dela todinha com a casa e com a família desse rapaz. Aí eu falei assim, daí ele falou assim, meu coração está apertado. Daí ele falou assim, mas eu lembro de uma palavra do Senhor Jesus. Ele falou, ele é bem do casado, ele falou, varão, se eu não perdoar esse meu irmão, Jesus Cristo não vai me perdoar. Quem está entendendo também? Se eu não perdoar esse rapaz que me magoou, Jesus Cristo não vai me perdoar. Aí ele foi refletir comigo, Mateus capítulo 6, sobre falar Pai Nosso. Sabe o Pai Nosso? Aí lá no versículo 12, eu falo, se você não perdoar, Jesus não te perdoa. Aquilo começou a queimar meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que falar sobre perdão, porque a gente tem que perdoar o que não sabia que eu e você temos que zerar a dívida o tempo todo. Eu não sei se você deixou de perdoar alguém hoje, mas se eu e você tivermos o costume de zerar a dívida do perdão todo dia, a gente, por esse problema, a gente não vai ficar doente. Quem está entendendo, diga amém. Sabia que todos os dias a gente tem que ter o hábito. Isso é um desafio, igreja. É tão fácil para falar sobre perdão, sabia? Tem um escritor muito conhecido chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele é escritor, ele é um cristão, ele já não convive mais. Ele fala assim, ó, falar do perdão é muito fácil. O difícil é a gente praticar o perdão. Falar é fácil para mim, porque eu li o texto rasgou meu coração. O texto está falando para a igreja, fala
difícil é viver o perdão. Mas aí, falando sobre perdão, eu aprendi algo. Que se eu habituar-me a perdoar as pessoas todo dia, eu fico mais leve. Aleluia. Não leve de quilos da barriga. Quem vai entender o que é aquela das coisas de hoje? Não é esse leve. É um leve na alma. Ei, Deus quer ensinar você nessa noite. Zera o perdão hoje na sua vida. Está devendo alguém no perdão? Não estou falando dinheiro, não. Estou falando perdão. Está devendo perdão para alguém? Alguém te magoou feio e você fez uma conta grande, tão grande, que não tem como pagar. Não adianta agora, o governo vai fazer agora, né? Vamos fazer uma brincadeira agora, né? Quem está com o nome sujo, o governo liberou aí o negócio, né? Limpa o nome. Desenrola. Desenrola Brasil. Desenrola Brasil. Fazer uma propaganda aí para o governo federal. Se você se enrolou com dívida, aí o Haddad lançou o Desenrola Brasil. Está devendo há tanto tempo, muito dinheiro, aí você tem que fazer isso aí, seu nome está sujo. Agora vamos pensar agora no mundo espiritual. Se a gente vai fazendo conta e não pagando com relação a perdão, quem está entendendo? Eu estou me fazendo entender aqui, quem está entendendo? Glória a Deus. Porque se alguém te magoou, presta atenção no dia, se alguém te magoou hoje, e você não liberar perdão para ela hoje, mesmo sendo no mundo espiritual, amanhã você vai acordar pensando nessa briga que teve hoje. Aí amanhã outra pessoa vai te magoar se não for a mesma pessoa. Aí se você não perdoar amanhã, que é quinta-feira, vai chegar sexta-feira. E eu quero dizer para você, tem pessoas que estão aqui, que estão vivendo uma vida dessa. Que acontece um problema com ela, aconteceu um problema com ela no sábado, alguém prejudicou, fala português mais rasgado, te machucou, te magoou, pisou na bola contigo no sábado. E a conta ficou. Aí do mesmo jeito veio no domingo. A conta ficou, engrossou. Aí aconteceu que chegou na segunda. Você pensou que esqueceu, mas não esqueceu. A pessoa também pisou na bola contigo. Aí chegou a terça. E você não liberou perdão, porque você ficou com ira. E quando a gente fica com ira, sabe o que acontece? A gente quer fazer com as nossas próprias mãos. A nossa vingança, Deus não se agrada. Quem está me entendendo é glória para Jesus. Para Deus, a nossa vingança, a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Eu e você não somos justos para querer vingar os outros. E a gente magoado, a gente é igual o gato quando é encurralado. Já viu o gato encurralado? Pega o gatinho encurralado que você vê. Ele não vai assim, um animal encurralado. E a gente fica tão magoado porque a gente não libera perdão. A gente fica tão triste. E as pessoas, quando vai falar com a gente, sabe o que acontece? Em vez de a gente ficar mais tranquilo do que a gente está triste, a gente magoa tudo. Aí a nossa fala é pesada. Sabia que tem fala que pesa mais de uma tonelada? É a minha fala e a sua fala mesmo. Às vezes a minha fala e a sua fala, porque nós estamos magoados, ela pesa uma tonelada. E às vezes ela reverbera errado. É igual um tiro que é dado no local, ela como fala, ela rebocheia, né? Ela, se alguém dá um tiro em algum lugar no ambiente fechado, ela não pega no lugar certo. Ela rebocheteia e pega em outro lugar. Não sei se eu fiz entender. Às vezes, a pessoa que me magoou, eu estou carregando mágoa há muito tempo, não estou conseguindo gerar, não estou conseguindo tirar esse fardo pesado. Aí quando eu vou falar, minha palavra está pesada. E a pessoa vai ouvir minha palavra pesada. Tem umas que até falam, nossa, esse aqui é aquele irmão? Essa aqui é aquela irmã? Esse aqui é o pregador da noite? É ele com essa palavra pesada? É porque a gente não aprendeu a zerar. Talvez eu tenha que zerar com muitas pessoas. Talvez você tenha que zerar com muitas pessoas. Quanto mais dado, mais é cobrado, igreja. Quantos relacionamentos nós temos que nós estamos carregando conosco? Porque, deixa eu lembrar algo para você, nós não viemos de família perfeita.
Nós não viemos de família perfeita. E a nossa família também não é perfeita. E a família da nossa geração não será perfeita. Porque nós estamos em constante aperfeiçoamento. Então nós temos que entender como que está a sua fala. A sua fala está pesada? Sabia que os nossos filhos, quem tem filho, ou quem vive com criança pequena, muitas vezes vê a pior versão da gente? Quero lembrar que você é eleito, escolhido e amado de Deus. Posso lembrar das coisas? Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida pensamentos bons, pensamentos de paz. Mas às vezes nós estamos com problemas tão agravados que os nossos filhos, em vez de ver a boa versão que nós somos, ele vê a má versão. Às vezes nossos filhos vão ver a gente brigar com o cônjuge, sabia? Vê. Os nossos filhos vê a gente brigar com o vizinho. Vê. Os nossos filhos vê como a gente fala no telefone celular. Para você acordar, está dormindo? Tem pessoas que pegam o telefone celular, meu amado, minha amada, mas manda um recado bruto. Já viu alguém assim? Não levanta a mão. Não levanta. Eita, talvez bom, hein? É bom para dormir. Não para dormir, não sei. Estou vendo que algum está meio capenda já. Mas eu vou gritar. Se não vai dormir, você vai. Quem está acordado com a glória de Deus? Glória a Deus. Quem está entendendo um pouquinho da palavra? Amém. Dá para entender? Está entendendo? A gente tem que entender que a nossa fala é pesada muitas das vezes. As pessoas que não merecem ouvir o que nós falamos estão ouvindo. As pessoas têm que ver a versão melhor que Deus tem para mim. Sabia que eu e você somos imagem e semelhança de Deus? Sabia que as pessoas querem ver em mim, você como crente, uma palavra de esperança. Aquela música que cantaram agora, o Camila cantou, que o cenário, como que é o cenário? Ainda que o cenário diga que é o fim, existe vida aí. Ainda que o cenário diga que é o fim. Tem cenário que estamos vivendo que tudo está dizendo que é o fim. Mas ainda tem vida. Quem está vivo que agora Deus para Jesus? Enquanto a vida há esperança, igreja. Nós temos condição de entender que hoje nós temos que procurar liberar perdão. A pessoa pode ser que não esteja aqui. Talvez não seja o momento de lembrar agora. Mas você, no mundo espiritual, você pode fazer isso. Agora eu falei das pessoas que nos magoaram. Agora vamos olhar para o espelho. Quem quer olhar para o espelho agora, Deus para Jesus? Vamos olhar para o espelho agora. Nós magoados, nós magoamos. Qual foi a palavra que você lançou que magoou essa pessoa, querida? E às vezes nós magoamos as pessoas que nós mais amamos. Ei, presta atenção, por gentileza. Nós magoamos as pessoas que nós mais amamos. As pessoas que nós mais amamos, muitas vezes nós damos para elas sobra. Já preguei sobre isso várias vezes. As pessoas que dizemos que amamos mais, nós damos para elas sobra. É o colchão duro, não estou falando da carne, não. Vamos lembrar lá, a carne vai ter um pouco para filé. Alguém entendeu, alguém testou. Não é o colchão duro da carne, quero dizer. Posso trazer para esse sentido. Muitas vezes na nossa família, no contexto geral, todo mundo sempre o que você comeu, mas me convida lá a qualquer hora eu como. Porque eu sei que o visitante você vai dar melhor porque o visitante você vai dar melhor porque você está com o outro, porque você ama. Ei! Se você tiver condição de comprar uma carne, vai lá e compra uma carne que o seu cônjuge, o seu filho gosta. Eu vou comprar filé mignon. Compra o filé mignon. Eu atendo o filé mignon. Eu nem sei como que não foi do pão, né? Você eu sei que o filé mignon ele é roliço, né? Não é igual uma carne, né? Que é um bifão, né? Não é igual o contra-filé. Não é. Filé mignon é uma tirinha, né? Dá uma que sabe, tem nós jogando ali, ó. Mas eu quero dizer, qualquer dia você pode dar esse melhor para a sua família, o melhor. Eu sei que não é todo dia.
mas dá o melhor. E quando vier o seu parente lá da Conchinchina, longe, ele merece, tem o seu hospitaleiro. Mas aí você dá o melhor para quem? Com o seu você não dá. É capaz de alguém chegar na sua casa e você pegar aquele travesseiro guardado, um pouquinho de mofo, você bate a poeira, né? Para lá e para cá, põe uma fronha limpa, né? E aí o seu da sua casa está vivendo naquele travesseiro velho. Se você tirar a fronha, você vê o amarelado. Fora o colchão que vai dormir. E você diz para esse que você ama. Não sei se você está entendendo, parece brincadeira, mas é sério. A gente tem que dar o melhor enquanto podemos para isso que nós dizemos que amamos. Por isso nós temos que zerar, tem tudo a ver com perdão. Mas sabe por que nós não damos? Porque a gente fica com birrinha. A gente vai mutuando, vai colocando na conta e depois não tem como pagar. A gente não tem como, a gente fica com vingança. Sabe outra pessoa que faz vingança? Eu não vou dar, não vou. Não falou comigo, eu não vou falar com ela. Tem pessoa que está errada, igreja. Porque Cristo perdoou você. Já pensou? Jesus Cristo, ele falasse assim para mim, para você, ó, eu vou perdoar você só um pouquinho hoje. Não está perdido na mão do diabo. Já pensou se a gente fosse perdoar, como era se Jesus Cristo fosse perdoar, a gente gosta de perdoar as pessoas? Você tem perdoado as pessoas? Agora vamos lá, você tem pedido perdão para as pessoas que você falou com a sua voz pesada, com a sua voz dura? Você tem pedido perdão? Olha, eu pisei na bola. De novo eu pisei na bola. Sem coragem de falar de novo para a pessoa. E mais uma vez eu pisei na bola. Isso é bíblico. Vamos rapidinho para a gente terminar. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos unindo todo mundo. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Abre, por favor. Quem não tem a Bíblia, ele vai ajudar. Mateus capítulo 18. Lembra de Pedro? Quem lembra de Pedro? Mateus capítulo 18. Porque a gente não pegar sobre Pedro. Sabia que o sangue de Pedro corre dentro de mim, corre dentro de você? Tem gente que é igualzinho Pedro, sabia? Fala que ama Jesus hoje, mas amanhã negou. Eita, meu Jesus. Corta a orelha do inimigo de Jesus. Mas depois ele deixa Jesus sozinho morrer crucificado. Meu Jesus, Pedro corre aqui. Pedro corre aqui. Mas vamos pegar depois. Mateus capítulo 18, versículo 21. Esse Pedro, achando que era esperto. Pedro, você conhece alguém que tem a pergunta e ele mesmo já dá a resposta? Conhece alguém assim ou não? Tem gente que é assim. Doideira, loucura. Pedro é esse cara. Ele tem a pergunta, Pedro quer ser tão. O Pedro, eu acho que é o Tudão que eu estou falando da história. Ele quer ter a pergunta, ele tem a resposta. Olha só o que diz aqui, ó. 18, 21 de Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Ele fez uma pergunta. Aí ele já dá a resposta: até 7? Pedro é doido. Vem que ele esperar Jesus falar, ele já faz a pergunta e já responde. Às vezes eu e você somos assim, incerto. Quem é meio assim, incerto? Meio tchan-tchan na cabeça, está meio doido, faz a pergunta e já dá a resposta, ansioso e tal. Aí Pedro achando que poderia ser assim, de fato é. Olha só o que a Bíblia fala. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Mas isso aqui Jesus está dizendo que é uma pessoa só que faz isso. É infinito. Isso aqui é uma hipérbole, 70 vezes 7, 490. É por dia. Então eu quero lembrar você, Pedro pensou que a pessoa ia te magoar, a pessoa ia te chatear, a pessoa ia te entristecer.
7 vezes por dia. Eu com o Júlio aqui, trabalhando, eu e o Júlio. Ô Júlio, eu sei que você gosta de trabalhar, estou vendo essa lâmpada queimada aqui, o hospital já está reclamando. Vamos trocar a lâmpada, Júlio? Da Júlio estava, não, Paulo, devagar. Eu toco no computador, faz um negocinho. Aí foi 9 horas da manhã, tomamos um café, lá no trabalho, lá no hospital. Júlio, é 10 horas, vamos trocar aquela lâmpada? Não, agora vou fazer uma coisa. É como se eu estivesse chateando ele o tempo todo. E o Júlio, como crente, ô Paulo, te perdoa, Paulo, vai pra lá, não deixa eu sozinho, porque eu estou aqui trabalhando mais no meu computador. Ou seja, Pedro está dizendo que a pessoa importuna a outra 7 vezes ao dia. E tem pessoas que me importunam e te importunam 7 vezes ao dia. Sabia que tem pessoas que não chateiam 7 vezes ao dia? Tem pessoas que ficam trica comigo, com vocês, mais de 7 vezes ao dia. E aí eu, você como bom crente, sabe o que temos que fazer? Perdoar toda vez que essa pessoa se arrepender. Quem está entendendo é glória a Jesus? Esse é o segredo. A pessoa te encheu o saco, mas antes de pedir perdão, perdoa. Sabia que cada marido e mulher, alguém vive junto, se não tiver perdão, não tem casamento. Sabe por que tem muito casamento que acaba? Porque não tem essa regra. Tem um nome de crente, mas não está vivendo como crente. Quem está entendendo de agora para Jesus? Porque o crente que é crente vai perdoar 7 vezes 7. E aqui vai narrar uma parábola muito interessante. Vai narrar a parábola do credor incompassivo. Lembra dessa parábola ou não? Vou esclarecer sua memória. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E, começando a fazer conta, foi apresentado um que devia 10.000 talentos. Repete comigo, 10.000 talentos. Repete de novo, 10.000 talentos. Versículo 25. E não tendo ele como pagar o Senhor, mandou ele e a sua mulher e seus filhos a serem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, ou seja, aquele devedor, prostrou-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor, aquele rei, daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Fala assim: perdoou-lhe a dívida. Olha só, vamos parar dentro aqui, ó. Tinha um rei, um homem, um senhor que tinha muito dinheiro. E tinha abaixo dele alguém que o devia muito. A conta vai dizer que devia o valor de 350 quilos de ouro na época. É muito dinheiro, só para vocês entenderem o tanto de dinheiro. É uma parábola que alguém devia para o rei. Aí a Bíblia vai contar o seguinte, que aquele rei era duro. Ele falou assim: ó, servo, se você não me pagar, vai ficar preso você, a sua esposa e seus filhos, até você me pagar. Aí aquele cara falou assim: não, pelo amor de Deus, me perdoa. Aí aquele rei falou assim: ó, eu vou te perdoar. Ele se compadeceu, ele perdoou. Mas olha só o que aconteceu. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo, e eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Aí o que acontece? Esse cara que foi perdoado tinha alguém que o devia. Ele não teve misericórdia. Ele falou assim: ó, ele devia 100 dinheiro, o outro 10.000 dinheiro. Só para a gente entender, 100 e 10.000 é muita diferença. Aqui é uma conta básica. Ele foi ruim. Esse foi perdoado, mas tinha um coração duro. Eu quero dizer para você que, já vou desenhar aqui a mensagem. Esse que devia, que perdoou muito, é como se fosse Jesus Cristo. Ele perdoou muitos pecados meus. Mas quando alguém está me devendo alguma coisa, eu não perdoo esse. Eu devia para Deus infinitamente muito. E alguém está me pedindo um perdão, eu não dou. Alguém fala assim: me desculpa, eu errei.
Mas me desculpe, eu falhei de novo. Meu, me perdoa, pelo amor de Jesus, eu não tenho como te pagar. Quem está entendendo também? Essa parábola é muito profunda. Aí olha só o que aconteceu. O que acontece é muito triste. Então seu companheiro, vamos lá, nós estamos aqui, ó, no 31, para a gente entender legal. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado da prisão, ou seja, aquele conservo prendeu aquele que o devia. Agora, olha só o 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, quem está acordado, glória a Deus para Jesus? Servo malvado, perdoei de toda aquela dívida, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor os entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Ei, isso aqui é muito profundo. Existem atormentadores. Isso aqui a gente vai entrar no campo espiritual. Existe esses atormentadores, é como se fosse espírito maligno que fica enchendo a cabeça daquelas pessoas que não conseguem perdoar. Quem está entendendo de agora Deus para Jesus? Para a gente contextualizar, existia o rei, ele tinha alguém que devia, esse alguém que devia pediu misericórdia, o rei concedeu misericórdia. Esse que foi perdoado tinha alguém abaixo dele que o devia. Esse que devia pediu misericórdia, mas esse não perdoou, prendeu ele, ou seja, deixou ele numa situação difícil. Só que tinha observadores, tinha capanga do rei, tinha segurança do rei que viu todo esse cenário. Aí o segurança do rei foi lá falar para o rei: rei, sabe aquela pessoa que o senhor perdoou 10 mil dinheiro? Ele não perdoou alguém que devia 10 mil, 10 dinheiro, 100 dinheiro. Aí sabe o que aconteceu? O rei falou assim: ó, vai lá agora e fica importunando essa pessoa. Coloca alguém. O rei falou assim: se você não quis perdoar igual eu te perdoei, então eu vou mandar alguém para ficar o tempo todo te chicoteando, o tempo todo te batendo. No mundo espiritual, sabe o que significa? Quando a gente é perdoado e a gente não perdoa, na nossa mente parece ter um monte de espírito imundo. Tem um monte de demônio acusando a minha mente e a sua mente. Quem está entendendo também? Quem se sentiu acusado, não consegue dormir, lembrando? Sabe isso aí que acontece? É os verdugos, são os atormentadores atormentando a minha mente e a sua mente. É o próprio diabo indo lá e acusando a minha mente e a sua mente. Aí o interessante é esse. Olha que a Bíblia fala, olha o que Jesus fala no final. Jesus, peraí, olha só, versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Coloca lá, está no 39. Olha lá, presta atenção na lousa aqui, ó. Quando a gente é perdoado, igreja, o negócio é muito sério. É para a gente ficar com as barbas de molho. É para a gente ficar ressabiado. É para a gente ficar preocupado, sim, preocupado. Porque isso aqui depende, a nossa salvação depende disso, sabe por quê? No céu não entra coração sujo. No céu não entra alguém que não perdoa. Quem está entendendo é glória para Jesus. Olha só o que a Bíblia fala: assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A pergunta é: você tem liberar perdão para alguém? A pergunta é essa, igreja. Nós somos perdoados de tantas coisas. Às vezes as bênçãos de Deus nós não adquirimos as bênçãos porque a gente está com o coração ruim.
Sabia disso? Deus tem um cenário preparado de bênção para a minha vida e para a sua vida. Mas se eu e você tivermos o coração endurecido, as bênçãos ficam retidas. Porque tem atormentadores na nossa mente o tempo todo. A gente se sente acusado o tempo todo. A gente se sente vitimizado o tempo todo. E a gente nunca quer assumir. Então isso não só é bom para a gente ter um bom relacionamento um para com o outro. Não. Isso é muito importante, sim. Dentro do relacionamento de trabalho, dentro do relacionamento de vizinhos, dentro do relacionamento de famílias, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, isso é muito bom. Mas, sobretudo, se a gente não perdoar, Jesus não nos perdoa. Jesus não me perdoa, nem te perdoa. Para terminar, vou contar só um testemunho que aconteceu comigo. Eu já contei isso aqui numa ocasião. Quando eu saí da Eletropaulo, eu recebi um recurso financeiro muito robusto. Muito robusto. E eu tive interesse de comprar um carro. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí eu fui, fiz tudo certinho na minha ótica, consultei quem deveria consultar, consultei um advogado, consultei um monte de gente, consultei delegacia, consultei tudo a respeito de onde eu ia comprar aquele carro. O carro custava 47.700 uma entrada. Na verdade, o valor custava 120 mil. Eu tinha dado 47.700 reais. Aí eu dei o dinheiro, aí eu comecei a receber os documentos. Um pouquinho de documento, outro pouquinho de documento, outro pouquinho de documento. E era tudo mentira o documento. Aí de repente eu estou saindo para trabalhar, 6h30 da manhã, trabalhava lá em Poá, já tinha saído da São Paulo, colocando o meu calçado para trabalhar, daqui a pouco aquele Fatioli, lembra do Fatioli? Fatioli, aquele gordão, passava um programa na rede Record de manhã assim. Quadrilha presa na Vila Matilde. Estelionatários assim, assim, assado. Crente, muito crente. Meu coração acelerou. Aí falou o nome do cara, Alexandre Márcio, não sei das quantas. Eu falei, meu Deus do céu. Fui ver o contrato, era o cara. Aí passa na delegacia filmando, 4 caras presos. O cara estava preso. Delegacia 17ª, lá em Ipiranga. O cara me roubou. Aí passaram advogado, não sei o que lá, o cara vinha roubando um monte de gente. Eu falei, meu Deus. Fiquei desesperado. Porque a pastora não sabia. Eu estava fazendo uma surpresa, porque eu tinha dinheiro naquela época. Eu falei, como eu vou contar para a pastora? E eu, 47 mil reais. Fui na delegacia. O delegado deu risada na minha cara e falou, meu ano de experiência que eu tenho, você não vai conseguir nada. Eu falei, mas eu vim aqui na delegacia, o delegado, e vocês falaram que não tinha nada aqui. Mas de fato não tinha, apareceu um monte. Delegacia, para ver, envolvido. Tinha boletim de ocorrência de anos nessa pessoa. Mas quando eu fui na delegacia, ninguém falou nada. Falou que estava dentro. Moral da história. Eu fiquei com aquele negócio. Eu já conhecia a palavra, já tinha lido a Bíblia inteira. Já tinha lido esse texto. Falei, Deus, se eu não perdoar esse homem, eu não sou perdoado. Deus, como eu vou pregar se eu não perdoar ninguém? Minha vontade. Eu tinha um monte de amigos do bem e do mal. Na hora eu liguei para um, que era do bem esse. Falei, meu amigo, aconteceu isso. Não, Paulo, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um monte de. Eles estavam empresários, eu tenho um monte de polícia que é segurança nossa aqui. Vamos atrás dos caras. Vamos atrás, a gente acha que os caras vão sair da cadeia em uma semana. Nós achamos, revira, nós descobrimos onde esse cara está, nós vamos pegar seu dinheiro de volta. Nem trazer a mão dele. Eu falei, estou pior ainda. Se eu for vingar, e como vou ficar? Como eu vou pregar? Eu falei, não, deixa quieto.
Aí na minha cabeça eu conhecia os caras do mal, os meninos. Aí eu falei assim, se eu ligar para um cara desse, eu vou do irmão, os caras falam, Paulão, isso aí é chamado de Paulão. Paulão, eu disse, fechou. Eu já sei onde está, na hora o cara ia falar isso. Aí eu falei para o cara, não, tu não vai à igreja, cara, eu sou crente, não era pastor ainda. Eu sou crente, assim, assado. Ele falou, então faz o seguinte, Paulão, segue a sua caminhada. Olha só, o cara lá, falou assim, o cara do Paulo. Então, se você é crente, segue a sua caminhada. Então faz o que a Bíblia fala. Perdoa esse cara. Olha o cara é conhecido, o cara não perdoa. Eu falei, Deus, eu tenho que perdoar, senão eu vou morrer. Não vou conseguir falar com ninguém. Moral da história, eu perdi 47 mil reais. Eu creio que Deus pode restituir. Eu creio nisso. Esse homem, você está vivo ou está morto. Ora pela vida dele. Então, o Senhor visita ele. De vez em quando, sabe quando você vai arrumar um documento, você pega um documento antigo, eu vejo aquele cheque do Banco do Brasil. 47 mil. Porque depois eu fui atrás do cara. Bateu um papo com ele, descobri onde ele morava, tudo. Aí eu fui na casa do cara, o cara falou que ia me pagar, me deu o cheque, falou assim, vou dar esse cheque para te pagar. Mas eu fui na boa, eu já fui perdoado, ele, enfim. O cheque voltou, foi protestado. Moral da história. Se eu não libero perdão por esse homem, eu não poderia estar aqui. Eu não tenho mágoa de ninguém. Eu, diante de Deus aqui, tem tantas pessoas que já me chatearam, já me magoaram. Mas se qualquer dessas pessoas que me chatearam vir aqui falar comigo, eu vou falar com ela na hora. É claro que tem pessoas que você. O cenário não é mais ambiente de ficar junto, mas de conversar, se a pessoa quiser me abraçar, não tem problema nenhum. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer mal a ninguém, inclusive os que fizeram mal a mim. Porque isso é muito sério, querido. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Você tem perdoado as pessoas? Vamos embora. Fica no pé comigo, vamos orar. Talvez eu falei tantas coisas aqui. Talvez o calor te cansou. De fato, o calor ele cansa a nossa mente. Talvez a palavra foi um pouco enfadonha em algum momento. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus é poderosa, ela fala aos nossos corações. De alguma maneira você lembrou, como você já sabia, mas certamente você sabe das pessoas que te magoaram. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Eu sei que você lembrou de pessoas que te magoaram, pessoas que deixaram você triste a tal ponto de você querer até subir, talvez até tirar a sua própria vida. Mas até aqui o Senhor tem segurado com a mão. Até aqui o Espírito Santo de Deus ele tem sido contigo. Glória a Deus por isso você está aqui relembrando essa palavra. Então eu quero que você pense, talvez na pessoa ou nas pessoas que te ofenderam, te magoaram. Que você pensasse nessa palavra, liberasse perdão dessa pessoa. Talvez você pode fazer isso mais tarde na sua casa, mas que aqui possa já ser o início. Você refletir sobre isso. Não vale a pena ficar acumulando esses fardos pesados de não perdoar. Talvez seu coração esteja magoado nesse momento. Mas eu creio que do alto dos céus Deus pode derramar um bálsamo de viagem que cicatriza corações. Então, se você puder receber no seu coração, receba no seu coração nessa simplicidade dessa oração. Não sou um pregador famoso, não sou um pregador de multidão, não sou um pregador de uma igreja grande, não sou renomado, sou uma simples pessoa que quero relembrar o que a Bíblia fala. Perdoa para ser perdoado. Agora, vamos ser corajosos diante de Deus e do altar. Se nós magoamos alguém, se fomos pesados com alguém,
Se entristecemos alguém, nós sabemos disso. Peça perdão no mundo espiritual. Seja corajoso e corajosa. Na oportunidade certa, você vai falar com essa pessoa e você vai estar liberto já. Você vai estar livre já. Você vai estar purificado já. Você vai estar santificado já. Você não vai ter mais dívida nenhuma. Porque, sobretudo, eu quero lembrar as suas mentes esclarecidas que todos os pecados que nós cometemos, o Senhor Jesus já zerou a conta. Ele já pagou na cruz do Calvário todos os pecados, inclusive aqueles que nós imaginamos, nós pensamos agora como aqueles mais terríveis, já foram perdoados lá na cruz do Calvário, já foram pagos os nossos pecados na cruz do Calvário. Os pecados que nós vamos cometer, porque nós somos imperfeitos, já está perdoado na cruz do Calvário. Deus, o Senhor possa operar nos nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa nos convencer, Senhor, do juízo, do pecado e da justiça. Que possamos, ó Pai, liberar perdão, sim, Pai, perdão para as pessoas que nos magoaram, para as pessoas que nos ofenderam. O Senhor conhece a intenção de cada coração, Pai. E que possamos, ó Pai, pedir perdão no mundo espiritual. Senhor, me perdoa pela pessoa A, pela pessoa B. Me perdoa, Senhor, pelo bem que eu pude fazer e não fiz, Pai. Esse pecado, Pai, muitas vezes temos rotineiramente, Senhor. Por vezes, ó Pai, podemos fazer o bem e não fazemos, ó Pai. Então nos perdoa, inclusive por isso, Pai, no nome de Jesus. Pai, se tiver alguém assistindo, Senhor, lá do outro lado da tela, que essas pessoas possam ter entendido essa simples mensagem, Senhor. Que possa liberar perdão e pedir perdão no mundo espiritual. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada filho teu, cada filha tua que aqui se encontra, Senhor. Certo é, Pai, que estamos no melhor lugar, Pai. Certo é que no local simples, sim, Pai, o local que está um calor muito grande nesse momento. O Senhor está calor demais, mas o Senhor falou conosco, Pai. Abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor. Abençoa o Jefferson, Pai, que chegou aqui, Pai. Que surpresa agradável, Senhor. Está morando em outro município e veio aqui à igreja. Pai, que o Senhor possa abençoar o nome de Jesus, que ele possa ter entendido a Tua palavra. Pai, abençoa essa pessoa que está assistindo ou que vai assistir. Pai, nos despeça em paz. Nos leva, Senhor, para os nossos lares. Debaixo da Tua potente mão, nos indo no seminário, Senhor. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos perdoado. Obrigado por ter nos ensinado, Pai. E nós vamos perdoar as pessoas que nos chatearam. E nós vamos pedir perdão às pessoas que, por vezes, nós magoamos também, Pai. Dessa maneira eu oro, Pai, no nome de Jesus Cristo. Quem concorda e recebe essa oração, diga amém. Amém. Vamos embora? Alguém já está sem camisa ali? Passa por isso, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, e as ricas consolações do Espírito Santo, e o perdão dos céus possa estar em cada vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que graças a Deus. Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.